quando eu comecei a fazer música, nos anos 90, eu comprei um teclado e aí eu comecei a fazer sequencers das músicas que eu ouvia, né? E aí eu sequenciava no teclado ali e eu via que o som não chegava. Certo. Porque eu comecei a estudar harmonia. Naquela época tinha os caras já que estudavam harmonia e a gente estudava a harmonia de R&B. A gente ouvia R&B anos 90. Foi quando eu conheci o Luciano, a gente trocando figurinha. Mano, você viu tal disco que saiu? Saiu o disco da Total, lembra? SWV, aquele capa branca, enfim. E os discos que a gente... E aí eu ouvia aquilo e sentava no teclado e ficava tocando aquelas coisas. E eu falava, pô, eu preciso dar um jeito de fazer os beats. Não tinha MPC, não tinha nada, era tudo no Era um teclado. tecladinho ali que eu comprei e eu comecei a sequenciar. O que era a minha diversão? Chegar em casa, chegava do trampo, eu trampava de dia, estudava à noite, chegava na madrugada, manualzinho do teclado, Korg N364, manual. Brabo. E aí ficava ali, mano, fuçando pra chegar nos timbres, tentando... E aí eu comparava com os discos de R&B que eu ouvia e falava, putz, não tá ainda, mano. Aí eu entendi que não era só aprender a tocar e fazer o som. Tinha que aprender a mixar, tinha que aprender a masterizar, tinha que aprender a chegar no som Isso. pra soar igual os caras. Porque tocar, a gente já tinha aprendido a tocar, já tinha aprendido os acordes, tinha os professores já ensinando harmonia. Aí eu já comecei a fazer os acordes igual os caras, a harmonia a gente já tinha entendido, o groove, o lance dos baixos, das bateras, já tinha entendido. Só que na hora que dava play não soava, não soava igual dos caras. E aí eu fiz o meu primeiro disco com um americano, a mixagem do meu primeiro disco com um americano, que foi o Philip. Mas antes disso, um passo antes disso, eu fui trabalhar no ateliê. Certo. E lá eu conheci o Wander, E o Luciano que foi onde eu conheci o Luciano também. A gente ali, trampando, vendo o Wander trampar, eu comecei a entender o caminho. Ah, tá, então isso que é mixar. Ah, e daí que vem o grave. Ah, daí que vem o som da voz. Aí, pô, o Wander sempre muito atencioso com todos nós, né, cara? Ô, Wander, como é que faz isso aqui, ó? Faz assim, então, não sei o quê. Pô, super calmo, maior paciência. Porque eu fui parar no ateliê como um arranjador. Eu fui lá trabalhar com o Fábio Macari. Certo. Para fazer arranjo do primeiro disco do Diel Piste. Eu era um tecladista que estava ali dando umas ideias e tal. O Wander viu que eu gostava dos assuntos, que eu era um cara interessado. Eu era um moleque que tinha acho que 15 anos, 16 anos, tinha acabado de voltar para São Paulo, que eu estava morando no interior. E aí ele me acolheu. Anos depois, pouco tempo depois, na verdade, eu conheci o Philip, que era um americano. O Philip falou para mim assim, Silveira, você já faz as coisas, você já programa as coisas, mas você precisa gastar mais tempo aprendendo a chegar no som que você quer ouvir, porque eu ficava igual Cara, eu não dava paz pra ele, eu ficava, não, Felipe, ainda não é, essa caixa ainda não é, esse bumbo ainda não é. E aí ele começou a falar, meu, você já faz a coisa, você já tá muito perto de ser um cara que pode mixar seu som. Começa a estudar áudio. E aí eu parei de estudar harmonia, parei de estudar os instrumentos e comecei a estudar os plugins, comecei a estudar os programas, comecei a estudar como é que fazia para chegar no som que eu queria ouvir, que era o som que estava na minha cabeça. E aí, os 3 caras que me levaram para esse lugar, cara, são 3 caras que são as grandes referências, não só minhas, né, de muita gente, mas Quincy Jones, que quando eu ouvi o disco do Michael, eu fui ver quem estava ali organizando tudo. O cara que mixava, né, era o Bruce Weedin, mas o Bruce Weedin mixava com a aprovação do Quincy Jones. O Quincy que falava, eu quero esse som. E aí, do Quincy eu fui parar no Dr. Dre, que também é um discípulo do Quincy. E para fechar essa trilogia, Teddy Riley. Esses 3 caras são os caras que me influenciam até hoje. Assim, eu ouço todos os produtores, né? Hoje tá tudo aí, dá para acessar todo mundo. Mas Quincy, Dre e Teddy, se eu tiver só os discos desses caras para ouvir até acabar minha vida, tá tranquilo.